No processo para a criação de uma planilha automatizada para os seus planos de aula, a primeira etapa é montar um banco de dados da BNCC. Este banco de dados da BNCC vai servir como referência quando formos preencher os campos relativos às habilidades que constam na BNCC. Então, a primeira coisa que vamos fazer é baixar a planilha da BNCC. No seu navegador, você digita então a busca de download BNCC. Ele vai listar para a gente vários sites e provavelmente vai ser o primeiro download do Mac, onde nós vamos baixar a planilha da BNCC. Após clicar, nós temos aqui então o dashboard, onde podemos baixar tanto a BNCC da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Para este primeiro modelo, nós vamos fazer como exemplo o ensino fundamental. Neste exemplo, nós vamos baixar o ensino fundamental completo, mas caso você execute apenas um componente ou mais de um, selecione apenas o que você desejar. No caso deste exemplo, eu vou marcar todos os componentes e todos os anos. Depois de tudo marcado, clicamos em Download, aguardamos alguns instantes e a planilha com todos os componentes e anos do ensino fundamental vai ter sido baixada. Quando abrirmos pela primeira vez, é importante clicar aqui no botão Habilitar edição para que possamos utilizar a planilha adequadamente. A planilha do Mac vem com um cabeçalho padronizado para todos os componentes. No caso, como vamos montar um banco de dados, teremos que formatar esses campos de uma maneira mais apropriada. Podemos observar que para cada componente existe uma aba nomeada com este componente. Se viermos no canto inferior esquerdo, nessas setas de navegações e clicar com o botão direito, nós podemos navegar pelas abas de maneira mais otimizada. As primeiras abas são referentes às competências gerais e às competências de cada componente curricular. Como queremos as habilidades, nós vamos focar então na parte estruturada com os componentes. Se observarmos, nós temos aqui então uma aba com componente e uma aba com o mesmo componente, só que comentada. Então vou selecionar aqui o componente arte comentada, vou dar um OK, nós vamos direto na aba. Nesta aba, então, nós temos as colunas com o nome de cada campo que compõe essa tabela, desde o componente, o ano faixa, a unidade temática, objetos de conhecimento, habilidades, a parte comentário e a possibilidade para o currículo. Essas informações são para lhe ajudar a contextualizar o seu plano de aula. Você pode tanto utilizar apenas o componente arte sem a parte comentada, como também com a parte comentada. No nosso exemplo, eu vou utilizar todos os componentes com a parte comentada. Então, para montar o nosso banco de dados, eu vou criar uma aba limpa para poder copiar os dados para lá. Vou clicar no botão Nova Planilha e vou nomear essa planilha como Banco de Dados. Banco de Dados BNCC. Por padrão do Excel, assim que você clica para adicionar uma aba, ele cria essa nova planilha à direita da planilha que estava selecionada. No nosso caso aqui, a arte comentada. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar na arte comentada. Certo? Nós temos diversas linhas que nós vamos copiar para a nossa aba sem essa formatação do cabeçalho, por exemplo. Então, eu vou clicar no campo componente, segurar Shift e apertar a setinha para o lado até selecionar a última coluna. Ainda com o Shift pressionado, agora eu vou pressionar a tecla Ctrl e setinha para baixo. Com esses comandos, nós selecionamos todas as linhas e colunas preenchidas dessa tabela. Clico com o botão direito e seleciono a opção Copiar. Note a linha pontilhada em torno dos campos que acabamos de copiar. Selecione a nossa aba Banco de Dados, onde vamos colar os nossos dados. Na primeira célula dessa planilha, eu clico com o botão direito e escolho a opção Colar. Observe que ele colou todos os campos sem aquela formatação que estava lá. Então aqui nós podemos ajustar esses campos para que fique de uma maneira mais visível. Vou selecionar todas as colunas e aumentar o dimensionamento um pouco. Para um ajuste mais adequado, eu seleciono a planilha inteira, posiciono o mouse entre as colunas A e B até que a seta fique num formato diferente, dou um clique duplo e o Excel vai ajustar a largura das colunas e a altura das linhas automaticamente de uma maneira mais adequada. Então note aqui que nossos primeiros dados foram copiados para o nosso banco de dados, que é referente ao componente arte. Agora, navegando pelos próximos componentes, vou selecionar Educação Física Comentada. Vamos fazer o mesmo procedimento com artes de copiar todos os dados e colar lá. Antes, vamos confirmar que todas as colunas são iguais, para que possamos copiar diretamente abaixo das colunas que já copiamos referente à arte. Pois todas as colunas precisam ser as mesmas, para quando formos criar as nossas funções, os dados transportados para o nosso plano de aula sejam
os dados corretos, sempre selecionando a informação da coluna correta para evitar erros. Assim, do nosso banco de dados que já iniciamos com o componente arte, nós temos a coluna componente, a segunda ano faixa, unidades temáticas, objeto de conhecimento, habilidades, comentário e possibilidades para o currículo. Na educação física comentada, as colunas são as mesmas. Então, nós temos os mesmos conteúdos por coluna nesses dois componentes. Isso significa que eu posso copiar todos os dados da educação física comentada e colar logo abaixo dos dados do componente arte e manterei a integridade dos mesmos dados por coluna. Então, eu vou clicar no título componente, segurar Shift, pressionar a seta para a direita até a última coluna. Em seguida, com a tecla Shift ainda pressionada, pressionar Ctrl e então seta para baixo. Novamente, todos os dados e colunas e linhas dessa planilha foram selecionados. Vou clicar com o botão direito e escolher a opção Copiar. Em seguida, volto para o nosso banco de dados e vou para a última linha preenchida dos nossos dados. Estou descendo a nossa planilha até a última linha. E a última linha preenchida é a 62. Então, eu vou clicar na 63. Selecionada a primeira célula da linha 63, eu vou clicar com o botão direito e escolher a opção Colar. Então, podemos observar que os dados de cada coluna são as mesmas, tanto para a arte quanto para a educação física. Seguindo a construção do nosso banco de dados, vou para o próximo componente curricular, que é a língua inglesa. Vou selecionar a aba Língua Inglesa Comentada. E vamos fazer a mesma coisa, confirmar se essas colunas aqui são as mesmas do nosso banco de dados. Aqui nós temos componente, ano, ano faixa, eixo, unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades, comentário e possibilidades para o currículo. Se formos no nosso banco de dados, vamos notar que há uma pequena diferença. A primeira coluna confere, que é o componente. A segunda coluna confere, que é o ano faixa. A terceira coluna para a língua inglesa é eixo. E para os componentes arte e educação física é unidade temática. A quarta coluna para a língua inglesa que são as unidades temáticas. E em seguida temos objeto de conhecimento, habilidades, comentário e possibilidades para o currículo, que são as mesmas dos outros componentes. A única coisa que difere é que para a língua inglesa nós temos uma coluna a mais, que é o eixo. Aqui nós temos duas possibilidades: ou criar um banco de dados separado para a língua inglesa, ou fazer o ajuste para que se encaixem na mesma quantidade de colunas dos demais componentes. Isso vai depender então das suas necessidades. Para este exemplo, eu vou fazer apenas um pequeno ajuste para manter a sequência das colunas das demais habilidades. Neste caso, eu vou selecionar a coluna em língua inglesa que é diferente dos demais componentes. Para selecionar a coluna inteira, eu clico na letra da coluna, no caso aqui letra C. Vou clicar com o botão direito e vou selecionar Copiar. Vou até a última coluna dessa planilha, a coluna vazia, no caso é a I. Vou clicar na primeira célula da coluna I e com o botão direito escolher a opção Colar. Então note que a coluna eixo, eu fiz uma cópia para o final da planilha. Verei aqui então na coluna C novamente, botão direito e vou escolher a opção Excluir. Então o que eu fiz? Apenas movi a coluna eixo para o final da planilha, sem perder a integridade do conteúdo e ajustando que para as primeiras colunas aqui sejam iguais às dos demais componentes. Então agora vou copiar os dados, clicando no primeiro dado da coluna à esquerda, componentes, segurando Shift e indo até o final da planilha, que agora nós temos a coluna eixo. Pressionar o botão Ctrl e seta para baixo. Selecionamos todos os dados, botão direito, a opção copiar. Na nossa aba banco de dados, vou até a última linha preenchida. Eu posso ir rolando ou eu posso clicar em qualquer célula da coluna A, segurar a tecla Ctrl e seta para baixo. Irei diretamente para a última linha preenchida. Clicando na próxima linha vazia, botão direito, colar. Então observe que as primeiras colunas, campo, ano faixa, unidade temática, objeto de conhecimento, habilidades, comentário e possibilidades, manteve-se igual para as demais e no caso aqui da língua inglesa, a coluna eixo veio para o final. Lembrando novamente que esse ajuste foi feito apenas para manter a sequência das colunas alinhadas para todos os componentes. Seguindo, vamos para o nosso próximo componente, que é a matemática, e selecionando a parte matemática comentada. Conferir nas colunas, nós temos componente, ano faixa, unidade temática, objeto de conhecimento e habilidades. No nosso banco de dados,
são as 5 primeiras colunas iguais, mais a parte de comentário e possibilidades para o currículo. Então, estamos alinhados. Então, vamos selecionar os dados dessa coluna também. Shift, seta para a direita até a última coluna, Ctrl, seta para baixo. Botão direito em cima. Copiar. Vamos para o nosso banco de dados. Clique em qualquer célula da primeira coluna. Segura o Ctrl, seta para baixo. Que vamos até a última linha preenchida. Selecionamos a próxima linha vazia. Botão direito, colar. Vamos repetir os passos para os próximos componentes. Depois da matemática temos as ciências. Selecionar ciências comentadas. As 5 primeiras colunas são iguais. O mesmo para as 2 colunas extras, que são o comentário e as possibilidades para o currículo. Clique em componente, Shift, seta para a direita, Ctrl, seta para baixo. Botão direito, copiar. Vamos para o nosso banco de dados. Vamos até a última linha preenchida. Selecionamos a próxima linha em branco, botão direito, colar. Próximo componente, geografia. As 5 primeiras colunas iguais, as 2 últimas também. Vamos selecionar todos os dados, copiar e vamos para o nosso banco de dados. Observe que a aba banco de dados sumiu aqui, então nós podemos navegar clicando nessas setas direcionais ou com o botão direito em cima para exibir todas as abas e selecionar nosso banco de dados. Vamos para a última linha, na próxima vazia vamos colar. Depois da geografia, nosso próximo componente é história. Todas as colunas iguais, então selecionamos todo o conteúdo, copiamos, colamos no nosso banco de dados na última coluna, na última linha. Depois de história, nós temos ensino religioso, todas as colunas iguais, ensino religioso acabou. E como eu comecei pelo componente arte, faltou a língua portuguesa. Eu vou selecionar aqui a língua portuguesa, comentada, e vamos notar também que a língua portuguesa possui colunas diferentes das demais. Temos componente ano e faixa igual, objetos de conhecimento e habilidades também iguais. Porém, em língua portuguesa nós temos campos de atuação, práticas de linguagem. Nas demais, nós temos unidades temáticas. Para o modelo da língua portuguesa, precisaríamos fazer ajuste nessas colunas, que não seria igual ao da língua inglesa, que foi apenas mover uma coluna. Nós teríamos que associar aqui, por exemplo, práticas de linguagem, as unidades temáticas e mover campos de atuação para o final ou fazer uma concatenação das 2 colunas. Então, para este nosso modelo, nós vamos deixar a língua portuguesa para uma próxima aula mais específica. Por fim, voltando na nossa aba Banco de Dados, vamos observar que nós temos aqui quase 1000 registros, que são de todos os componentes, exceto língua portuguesa. Então, essa é a primeira etapa da construção do nosso plano de aula automatizado, que é criar um banco de dados da BNCC. Se na sua região, além da BNCC, existem outras planilhas temáticas que devem ser utilizadas, você pode fazer um banco de dados com essas temáticas ou incluir aqui na BNCC. Você deve apenas manter a ordem das colunas para que, quando formos automatizar as fórmulas, os dados a serem puxados em cada coluna seja igual para qualquer componente, a menos que você esteja criando o seu banco de dados apenas para um componente específico. Neste modelo aqui, estou criando para mais de um para os professores que dão mais de uma aula no ensino fundamental. Para os professores que lecionam mais de um componente no ensino fundamental. Na nossa próxima aula sobre a construção do plano de aula, vamos executar os passos seguintes, que é ajustar um pouco mais o nosso banco de dados e iniciar o modelo para o layout do nosso plano de aula. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder as próximas aulas. Todas elas são sequenciais e para construir o seu plano de aula automatizado, você não pode perder nenhum. Dúvidas você pode deixar aí no comentário que eu responderei assim que possível, ou me enviar um e-mail que também responderei logo quanto possível. Então, nos vemos na nossa próxima aula.